Olá você, seja muito bem-vindo a mais um Resenha, mais um Repensando. A gente está muito feliz que você resolveu se conectar hoje com a gente. Nós estamos aqui com o mesmo time de sempre, Pastor André, Pastor Ibrahim, eu sou o Pastor Luciano. E eu passei uma boa semana e eu quero saber como é que os meus amigos passaram aí também. Pastor André, Pastor Vitor, por favor, como foi a semana de vocês? E aí, galera, salve, salve, Pastor Luciano, Pastor André, que bom que o senhor está de volta, hein? Tava sentindo sua falta. Obrigado pela mensagem da semana passada e hoje quero saber aí o que vocês acharam da meditação e do sermão que o Pastor Edson Nunes trouxe nessa manhã. Legal estar de volta, gente. Obrigado aí, Pastor Ibrahim, pelas palavras. Pastor Luciano, uma boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente aí. Hoje a gente tem um conteúdo bem interessante para falar, um dos episódios mais marcantes do texto sagrado. Então a gente tem uma resenha boa aí para rolar. Vamos lá. Legal, gente. Que bom que vocês estão bem. Mais uma vez estamos aqui para comentar sobre o sermão de hoje. Hoje foi sobre a história do amarramento de Isaac, ou do quase sacrifício de Isaac. E eu já vou começar aqui comentando que uma das coisas que mais me chama a atenção nessa história é o pedido estranho de Deus. Por várias razões, né? Primeiro porque o Deus que lá na frente, no Sinai, vai dizer não matarás, está pedindo agora para Abraão matar o seu filho. Outra coisa que é muito estranha é que Isaac é o filho tão esperado da história, né? Abraão já tinha tido um filho antes, Ismael. Deus fala, olha, não é esse, vai ser um outro, o nome dele vai ser Isaac. Deus inclusive dá o nome, mas quando Isaac nasce, passado um tempo, Deus manda Abraão oferecer Isaac em sacrifício. Que absurdo. Eu fico muito chocado e eu imagino que Abraão passou por uma ansiedade, né, por detrás desse pedido, por uma estranheza que incomodou ele num nível muito superior, obviamente. Mas essa estranheza toda também me chama atenção porque, apesar de tudo, de várias razões para Abraão não responder o chamado de Deus, ele diz, eis-me aqui. Cara, isso para mim é surpreendente. Eu não sei se teria essa mesma fé, essa mesma disposição de Abraão. E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham desse pedido de Deus? Que negócio absurdo é esse? E mais absurdo, ou tão absurdo quanto, é a fé de Abraão, né? Pastor Luciano, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Para você, para o Pastor André e para quem está assistindo. Esse é um dos episódios que mais me emocionam na Bíblia. Porque Abraão prontamente reconhece a voz de Deus e se coloca ali, olha, disposto a cumprir com aquele pedido que Deus tinha feito a ele. Eu trago para mim, obviamente, fico me perguntando o quão disposto eu estou de fazer tudo aquilo que Deus tem pedido para mim. Aquilo que aparentemente parece ser um grande sacrifício, sabe? E a gente fica relutando. Bom, Abraão, logo de cara nesse relato bíblico, já me ensina sobre essa confiança em Deus e obediência. Agora, eu fico imaginando aquela caminhada, sabe? A caminhada de Abraão com o filho e aqueles servos em direção àquele monte. O relato bíblico, inclusive, não diz que Deus falou alguma coisa depois ou se teve algum diálogo entre Deus e Abraão. E eu me colocando nesse silêncio, eu fico pensando o quão angustiante deva ter sido. Agora, eu quero saber de vocês aí. E ao longo dessa história, ao longo dessa narrativa, o que mais chamou a atenção de vocês? Bom, como eu havia dito, realmente essa história do capítulo 22 de Gênesis é talvez a mais excêntrica história da Bíblia. Deus está pedindo um sacrifício humano literalmente para Abraão. É óbvio que ele não se concretiza, mas Deus está pedindo. E como o pastor Luciano falou, Abraão ele obedece. Assim como quando foi chamado no capítulo 12, ele levantou e foi, ele mais uma vez levanta e vai. Mas a maneira como Deus, eu queria destacar nessa minha fala, nessa minha intervenção, a maneira como Deus descreve para Abraão quem ele queria que fosse oferecido em holocausto, né? E ele vai dizer no capítulo 22, verso 2, ele diz assim, numa gradação de importância para Abraão a respeito de Isaac. Acrescentou Deus, toma teu filho. Mas Isaac não era o único filho. Então qual filho Deus estava se referindo? Havia Ismael, e depois, obviamente, no fim da vida, Abraão se casa com Quetura e tem outros filhos. Mas aqui, então, havia Ismael e Isaac. Toma teu filho, teu único filho. Deus está querendo demonstrar para Abraão qual filho ele se refere. Mas quando ele diz único filho, tem uma outra carga aí que a gente pode comentar depois, porque não era o único filho. Toma teu filho, teu único filho, Isaac. E aqui, então, ele descreve
denomina quem é o filho. E ele encerra com a última e mais importante informação. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Essa história, ela é uma espécie de parábola, é uma espécie de ilustração prévia do Calvário. É um antitipo do Cristo. Isaque é um tipo de Cristo no texto sagrado. E essa descrição do verso 2 me lembra muito a descrição de João no capítulo 3, verso 16, quando diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entrega aquele a quem ele mais ama. Isso é forte. De alguma maneira, Deus estava revelando previamente para Abraão e para os leitores, depois, e para nós, o que ele viria fazer no plano da redenção lá na frente, mantendo assim a sua aliança, preservando assim, garantindo assim a sua aliança. Mas o que mais que a gente pode tirar dessa história? Muito show, pastor André. Essa é uma das coisas muito bonitas sobre essa história, quando a gente vê depois ela se desenrolando entre um pai e um filho diferente, né? Entre Deus e o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Uma outra coisa que me chama a atenção também nessa história de Gênesis 22 é que em um verso muito específico, quando Abraão ele levanta a mão com o cutelo, né, com a faca, para imolar o seu filho, vem a voz do céu e impede ele que faça isso. E a voz diz, Abraão, você não precisa fazer isso, porque agora sei que temes ao Senhor. Então aqui a gente entende qual é o propósito de tudo que estava, desse pedido de Deus e de tudo que estava acontecendo ali. Deus ele estava provando Abraão, estava testando a sua fé. E é claro, quando a gente faz uma recapitulação da história, a gente vê que Abraão, ao mesmo tempo que em alguns momentos ele demonstra fé, em outros momentos ele vacila na fé, ele mente sobre a sua esposa porque ele não acredita que Deus pode resolver a situação, ele planeja coisas diferentes do que Deus tinha planejado, mas aqui, no final da história, mais uma vez a gente vê Abraão respondendo com fé. E agora ele mostra, e da perspectiva divina, agora sim, Abraão é alguém que pode continuar a aliança porque ele é alguém confiável, ele é alguém que ouve e obedece. Eu achei essa história interessante porque apesar de Abraão começar e viver uma vida de oscilação, né? Tem hora que ele está bem na fé, tem hora que não, Deus ele continua trabalhando na vida de Abraão. E eu acho isso legal porque, de alguma forma, a nossa vida cristã também ela é marcada por isso, altos e baixos. Mas, acima de tudo, existe um Deus que está caminhando com a gente e não nos abandona. Vitor Ibrahim, o que mais que a gente pode falar aí? Pastor Luciano e pastor André, como eu falei, essa é uma história que realmente toca muito comigo, toca muito em mim, na verdade. Porque ali, nesse episódio, o cordeiro morreu no lugar do filho, mas anos depois, o filho morreria no lugar do cordeiro. E aí, como o pastor André falou muito bem, eu estou me referindo aqui de Jesus. Jesus morreu um dia para que eu e você não precisássemos morrer eternamente. E aí é inevitável não pegar essa história, esse relato bíblico e fazer um apelo para quem está nos ouvindo. Se você talvez ainda não aceitou esse sacrifício que Jesus fez por mim e por você, fica aqui o meu apelo. Se você já aceitou, fica aqui então essa reflexão de que um dia Deus viu o seu filho morrer como sacrifício perfeito para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. De verdade, eu já me despeço aqui com essa reflexão e espero que vocês tenham aí um ótimo dia, uma ótima semana, na certeza de que Cristo vive para que eu e você possamos também ter vida e vida em abundância. Tchau, tchau. Incrível isso que você falou agora, Ibrahim, porque mexe com a gente mesmo, emociona, porque é isso. Naquele dia, o cordeiro morreu no lugar do filho, e naquele outro dia, o filho morreria no lugar do cordeiro. De fato, essa história é uma das narrativas que melhor ilustram aquilo que viria a acontecer, e Deus oferece isso para Abraão. Ele encena isso para Abraão, né? Isso é muito interessante. E quando o autor de Hebreus vai se referir a esse episódio, lá no capítulo 11 de Hebreus, no verso 17, ele vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Figuradamente o recobrou.
Aqui está a fé de Abraão. Abraão subiu crendo que mesmo se Deus mandou sacrificá-lo, é porque esse mesmo Deus teria poder para ressuscitá-lo. Essa é uma ilustração completa. É uma maneira figurada dele revelar o que aconteceria não no Moriá, mas no Calvário. E eu quero destacar para encerrar uma palavra. O autor de Hebreus se refere a Isaac como unigênito. A palavra grega é monogené. Monogené significa único gerado. Isso significa que fosse um filho único, o único filho. Talvez a melhor tradução, seu único filho. Mas Abraão tinha outros filhos. Abraão tinha Ismael e teve filhos com Quetura. Logo, Isaac não era o seu único filho. A palavra monogené aparece no Novo Testamento em outras ocasiões, mas em duas circunstâncias diferentes. A primeira circunstância comum é quando se refere ao filho único de alguém. O episódio da viúva, que tinha um filho único, o episódio de um líder que tinha uma filha única. Então, ali aparece a monogené. A outra circunstância em que aparece a palavra monogené é para se referir ao Cristo. E o texto mais conhecido é 3,16 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas a palavra monogené não se refere a filho único ali para Jesus. Se refere a não o único gerado, mas ao gerado de maneira única. Aquele que era o singular. E o autor de Hebreus coloca Isaac, sendo Isaac não um filho único, quando ele chama Isaac de monogené, ele está abertamente associando Isaac à figura do Cristo. Assim como Cristo era monogenês, Isaac também era monogenês. Não porque era filho único, mas porque foi gerado para um propósito único, especial, que era preservar a promessa da aliança até que se cumprisse no Calvário. Isso é lindo e eu queria encerrar minha participação hoje aqui, agradecendo vocês, a nossa conversa, a nossa resenha, você que está assistindo a gente também, que você ficasse com essa palavra de que Deus cumpre as suas promessas. Então, compensa sermos fiéis, porque Ele é fiel. Deus abençoe você, Pastor Luciano, Pastor Ibrahim, um grande abraço, a gente volta semana que vem. Muito bom, obrigado Pastor André por esse final maravilhoso. Essa história realmente ela é muito emocionante. E eu convido você que está assistindo a gente, se você não leu ela inteira, leia o capítulo 22 e também comente aqui nesse vídeo o que você achou legal, o que não foi falado aqui também, que foi uma ideia sua. Por favor, a gente vai ficar muito feliz de poder ter essa interação com vocês. Veja, chegamos no final mais uma vez, infelizmente, mas é muito bom poder bater o papo aqui com vocês, Pastor André, Pastor Ibrahim. E eu desejo a você que está nos assistindo uma ótima semana, que Deus abençoe muito vocês e nos vemos aqui no próximo final de semana, no próximo sábado. Deus abençoe cada um. Tchau, tchau.